Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. Quarta-feira, ensolarada, 27 graus aqui em São Paulo, 11h53. Dia 2 de março de 2023. Eu deixo meu grande abraço a todos. Se inscreva no canal, deixe o like se gostar, compartilhe o vídeo e principalmente atue na área de comentários, assim todos nós crescemos e aprendemos juntos. Racional do YouTube. Eu acabei de colocar um estudo ali no Telegram. Essa linha de tendência de alta a gente pode usar como referência, mas acho que faz mais sentido apagá-la agora para deixar o gráfico sempre o mais limpo possível. O gráfico de 15 minutos, que é o menor tempo gráfico que eu uso. Eu não vou dizer que não posso usar um de 5, mas é muito raro. Então o que eu disse, né? Que há um eixo de topo duplo, sem dúvida nenhuma, aqui a 105,355, mas que eu não acreditava assim que lograria êxito aqui a venda detonando esse padrão, trazendo o preço na mínima de ontem, que provavelmente haveria um repique, né, buscando ao longo do pregão a máxima do dia. Então, vamos fazer o racional agora, buy. Então a gente pega aí o início do racional, 105,400, buy é compra, né? E acho que sobe uns 300 pontos durante a gravação, 105,700, 350, 5,750. E no decorrer do pregão ao longo da tarde vai renovar a máxima buscando 106,260. Então no intraday já está aqui a explicação, né, do porquê eu entendo que será dessa forma e tal. Agora no diário nós temos uma situação interessante, né? Fundo marcado em janeiro, fora da banda, dentro da banda, está distante da média de 21. E a máxima do martelo é 106,695. Será que testa hoje? Acho possível. Né? Tem que ver como é que se comporta ao chegar na máxima do dia. Se passar, né, se percebermos ali uma força compradora, pode realmente acionar, fechar aqui na região da máxima, aqui acionar esse martelo. Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. E ver o que a galera deixou aqui. Comentem, pessoal, deixem a dúvida, peço o ativo que você quer que eu estude, que eu farei. Ok? O Júlio falando que o YouTube não mostra os vídeos. Ele não mostra, Júlio, porque a gente não trabalha com aqueles anúncios, né? Por incrível que pareça, se você põe os anúncios, ele espalha. Mas o que eu faço? Eu costumo colocar no grupo de Telegram todos os dias, você consegue entrar por aqui no link da descrição, e eu mando por e-mail também se você entrar na base aqui juntos até os 126 mil pontos, ok? Justamente porque muitas vezes não entrega de fato, você está corretíssimo, e obrigado pela tua participação. Ana Mariano Wagner, graficamente que você viu para cavar alto dos pregões essa semana. Primeiro, né, sempre trabalhando com toda a nossa verdade, transparência e correção. No primeiro pregão da semana caiu 0,74, ontem caiu 0,72. Só que você pega o BOVA11, por exemplo, né, primeiro pregão caiu 1,11, ontem subiu 0,05. Quer dizer, o mercado está de lado, né, na semana. Não dá para falar que você está em queda, assim, né, mas é um viés baixista. Graficamente, respondendo a pergunta objetiva, tem essa linha de tendência, que é o principal. E agora o fora da banda, dentro da banda, e a região de suporte, né, marcada nos dias 3 e 4 de janeiro, principalmente isso. Então, uma região propícia à formação de um fundo. Certo? Nelson Ribeiro Soares, boa tarde, professor. O que o senhor acha de Dexco nesses níveis por volta de 6,50? Seja bem-vindo. Você, a Ana, a Júlio, o João, que enobrecem com a participação de vocês no nosso trabalho. Dexco é uma das ações que nós temos em carteira. O preço médio está um pouco acima dos níveis atuais, então eu falaria em compra, né? Região de suporte, fora da banda, dentro da banda, deve acionar um pequeno pivô rompendo 6,40. E é um ativo extremamente descontado, vale o racional da assimetria também. Você pega uma ação de qualidade, longe das suas máximas recentes, descontada, talvez o semanal aqui formando um fundo duplo, cuja confirmação virá a 7,59, mas ali já vai estar longe do fundo, eu penso que é válido comprar desde já. Para quem está de fora, e mesma região, que foi marcado um fundo em maio de 2020. Então,
o que eu costumo dizer, geralmente no Instagram, né? Hoje eu vou fazer alguma coisa no Instagram, pelo menos os stories. Tem ativos, né, abaixo do seu valor patrimonial e outros inúmeros perto de mínimas históricas ou suportes importantes, né? Então o momento realmente ele é de rara oportunidade, só que tem que ter paciência, né? Quem está comprado e quem não está vai comprando aos poucos, vai fazendo preço médio, deve compor um bom portfólio pensando dessa forma. O João Vinícius, nosso querido amigo de todos os dias, no que tange ao Injota, se encontra no 104K rompendo o fundo fora da banda inferior, indicando uma reversão. Está correto, a questão é que estamos chegando à recessão econômica mundial, como prevê alguns economistas esse ano, que Deus guia todos nós, mas aí o Brasil está atrasado, João. Por isso que eu falo que o Brasil é a bola da vez, né? A gente pega, por exemplo, o diário do Ibov, região mega descontada. A gente pega o mercado à vista, né, mega descontada com LTA. E quando teve, por exemplo, esse repique aqui a partir de dezembro, foi um martelo também. Ó, é muito semelhante o movimento. Ó, concorda comigo que esse movimento aqui é muito parecido com esse? Aí perdeu a base. Ó, perdeu a base. Aí, a partir do momento da perda da base, de fato, ó, 1, 2, 3. No terceiro pregão, montou fundo. Aí, inflexionou. Ó, concorda? Ó, perdeu a base. 1, 2, terceiro pregão. Aqui perdeu a base, né? Ó, perceba que esses dois candles, ó, dias 8 e 9 de dezembro, são praticamente iguais aos candles do dia 22 e 23 de fevereiro. Ó, percebe aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Aí eu tenho 1, 2, 3. No terceiro, montou fundo, né? 1, 2, 3. Talvez agora montou fundo no quarto. Ó, 1, 2, 3, monta fundo no quarto e vai e desenvolve. E até esse movimento pós-martelo é parecido. Então eu penso que nós estamos diante da formação de um fundo de fato. Perfeito? Grande abraço a vocês, queridos amigos, senhoras e senhores que sempre nos prestigiam. Muito bem, eu deixei aqui um estudo, agora meio-dia em ponto, né? Eu deixei aqui um estudo para a gente ver onde que está a pressão na venda, né? Tá em Ambev, que soltou balanço, Petrobras, tal, e Itube. E na ponta compradora tem dois destaques interessantes aqui. Um deles é ENBR, BR Foods e Amer, né? Então vamos fazer esses ativos aí. BR Foods soltou os números, divulgou recentemente. É um ativo complicado de operar, mas assim, nesse patamar é compra, né? Seja para guerrilha, uma posição mais longa. Assim, eu penso, a Marfrig, que nós temos em carteira, também divulgou balanço trimestral. Essa é a Marfrig, é aquele ativo assim que você fala, caramba, agora tá 9, eu devia ter comprado a 6, é por aí. Né? Para buscar R$9 é um pulo, no meu entendimento, está numa região de fundo. Uma das melhores oportunidades da Bolsa no momento. E aí a gente tem Prio, que sofreu muito aí no curto prazo. Boa oportunidade também. Hoje, se eu fosse comprar um ativo do setor, eu acredito que seria a Prio. É uma região de suporte. Martelo. Máxima rompida com facilidade. Fora da banda de Bollinger. Isso aqui é uma estrela da manhã. Pô, se isso daqui não for compra, o que é compra, né? E NBR. Então a temporada de balanços tem esses movimentos mesmo, né? Só que aquela história, o que eu, Wagner Cartano, costumo fazer nesse tipo de movimento? Ou eu encerro e realizo lucro, eu já fiz isso em várias operações públicas, inclusive, ou eu tomo com base, por exemplo, aqui o topo anterior, a 22,69, então eu colocaria o stop a 22,68, bateu no intraday e leva. Né, é isso, longe de média, tá? Então esse aqui é um movimento, vai ter esse tipo de movimento outras vezes também, de subir 20%, cair 15%. A gente viu
Apvida ontem, né, pós-balanço. O ativo, quando a gente estudou, acho que estava caindo 30% ou perto disso. E agora está de lado, ó, dá a pancada, fica aqui embaixo. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, para de repente buscar aí uns 5%. Mas como eu não sou, mas compraria, para de repente pegar um movimento curto e tal. Ok? Então são os destaques aqui de movimentos mais, digamos assim, intensos, né, que chamam realmente a atenção, queridos. Muito bem. Eu costumo fazer aqui os estudos dos balanços corporativos, né? Antes disso, eu já vou falar até da Petro 3 e Petro 4. Ontem no aftermarket subiram fortes e hoje já abriram em terreno negativo, enfim. A volatilidade pós-balanço, mas já está no meio do caminho, não está na mínima, é capaz de recuperar boa parte. Eu acho que Petrobras é compra, né? Essa questão de, por exemplo, taxar imposto de exportação. Olha, eu estou na bolsa há muito tempo. Eu estou desde 2002, né? Dando aula desde 2007. Eu já vi muita coisa no mercado, mas essa ideia de taxar em exportação de óleo cru é uma das coisas mais exóticas, estúpidas e inacreditáveis que eu vi nesse tempo que eu estou no mercado. Né? É difícil até de acreditar como alguém, né, tem esse tipo de ideia, pessoal. É algo... O Congresso vai derrubar, vai derrubar. Vale por 4 meses, mas vão derrubar antes. Então ativo oportunidade nesse patamar na minha interpretação. Ok, é algo inacreditável a palavra. A mente humana, né, nos surpreende com tanta tecnologia e avanço, mas às vezes com ideias do gênero. Então vamos só confirmar os balanços aqui, ó. Então Ambev, a BEV3, ela tinha feito um movimento interessante, mas eu falei que eu não compraria, até pela questão que envolve os sócios da Americanas. Mas quem pensa no ombro cabeçombro invertido aqui está correto. Pode ser uma oportunidade de compra, mas tem tanto ativo bom que a Ambev passaria longe da minha lista. Aí tem C&A, Enalta, eu particularmente acho a C&A uma loja, assim, me agrada muito. Eu gosto de ir até a C&A para ver algumas coisas. Então é um movimento pós-balanço, né? Ainda é válida a entrada? É. Não é porque está perto do fundo. Esse ativo deve buscar 3,20 no curto prazo. Então é um movimento pós-balanço, é um gap de fuga. Então eu penso que a compra é válida sim. Aí temos Enalta e fica faltando aqui Enalta. Que foi uma ação que ano passado nós realizamos um lucro de quase 50%. Depois realmente nós não abrimos nenhuma exposição ao setor. Entre Enalta e Prio, eu acho que Prio tem um gráfico mais atraente, mas a Enalta está interessante também. Porém, o gráfico de Prio é um gráfico, digamos assim, mais assertivo, né? Ele é firme, convicto ali no sinal, pelo menos na minha interpretação. Ok? Muito bem. Então façamos agora os ativos fixos. B3, SA3. Situação bastante favorável, é uma opção boa assim, para bater renda fixa. Não é aquele ativo que vai explodir, que ele vai de repente dobrar ali ao longo das próximas semanas, aquela coisa toda. Mas é uma boa opção para um ativo conservador, para bater renda fixa, pega descontado. Vamos lá, a gente já fez Petro, fazer Vale. Vale 3.
A Vale é para o alto e avante, né? O candle de ontem deixou aqui um gap de fuga, vai romper 90,26 e pular ali para os 98 no curto prazo. TSA4. TSA4 tem um padrão chamado fundo triplo ou Três Rios, é muito forte, mira R$9 no curto prazo, tá... Tem vários motivos para comprar Itaúsa para bater renda fixa, né? LTA respeitada, linha de retorno. Fora o martelo, acionamento 8,23. Aí temos Itube 4. Itube 4, tecnicamente um ponto fantástico, né? A base de um canal. Mega compra. Nós não temos Itube, mas temos BBDC4. Não é uma oportunidade histórica, na minha visão, de comprar Bradesco na base de uma cunha. E temos BB. AS3. Eu até comentava, né, que eu não compraria aqui perto da máxima, mas agora chegando numa região de suporte, que é um eixo de M, sem dúvida nenhuma, eu já penso que é uma compra válida aqui sim. Né? Uma coisa é comprar 42, uma coisa é comprar 38. Você fala, nesse caso, em praticamente 10% de desconto ou R$4. Então faz sentido uma entrada nesses níveis, na minha humilde opinião. Não? Muito bem. Vamos fazer aqui Bovespa em dólares. Bovespa em dólares é aquele padrão do avião, que eu já expliquei. Mais ou menos isso aqui, como se você espelhasse, né, esse movimento da linha de retorno para o lado direito. Então reforça a nossa ideia de formação de fundo. O DXY é o dólar contra uma cesta de moedas. Movimento lateral, né, absolutamente lateral. Então, mas está sobre a média ainda, o viés é altista, pelo menos por enquanto, e o MME, ele estava caindo quando eu fiz o Reader, sempre com muita alegria no período da manhã. E eu falei, olha, tá na parte alta no Marubozu, vai subir, né? Vai testar os 1000 pontos aqui e romper nos próximos dias. Aí na Europa, né, tem essa ideia da recessão, os índices de inflação um pouquinho acima do esperado, mas a tendência é de alta, né? Então, um movimento como ocorreu anteriormente, fica de lado, vem o sangue novo, novos compradores, Eurostock 50 subindo, Bolsa de Paris também. Então, sem novidades, não tem nenhum sinal de alerta ou alguma coisa do gênero na Europa, não. EWZ consegue cair, né, nessa... tem coisas que só acontecem com os ativos relacionados ao Brasil mesmo, mas é por isso que existem tantas oportunidades, senão não existiriam. Então a gente tem aqui um mini alargamento, está na parte inferior, um martelo, rompendo 27,51 e fechando, de preferência aciona esse padrão. Então sinal de fundo no EWZ, e o BZQ tem sinal de topo. Inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, tem uma estrela cadente e vai ser acionada se houver a perda de 20,29, eu acredito que ocorrerá. Daí nós chegamos aqui no VIX, deve estar repicando para perder 20,10 e buscar a CLTA, a minha interpretação do movimento.
E as bolsas americanas têm direção única. Dow Jones em uma baita região de suporte tem um doji, confirma o sinal acima de 32.746, está acima nesse momento, se fechar o sinal de fundo será confirmado, nós teremos uma estrela da manhã, né? Morning Star. E no S&P havia a ideia do fundo duplo, está um pouco abaixo, mas ainda numa região propícia aqui a formar fundo acima de 3.943, está exatamente aqui nesse momento o rompimento falso. O índice de tecnologia Nasdaq, o ponto que separa o joio do trigo, 11.334, que é a mínima anterior. Ah, professor, mas ela está sendo perdida. Sim, está sendo perdida, mas o pregão ainda não acabou. Certo? Muito bem. Títulos americanos de 10 anos. Não há sinal de topo. Né? Agora tem 30% de um aumento de 50 pontos base. Em março agora não vai subir 50 pontos base. Vai ser 0,25, mas provavelmente vai ter mais um aumento. Então, há muitos anos, mas assim, muitos anos, uns 15 anos, que eu não erro nenhuma manobra do Copom, do Banco Central Europeu, nem Federal Reserve. E eu falei sim, há um ano e pouco atrás, que a taxa final do Fed seria entre 4,75% e 5%. E nós teremos o aumento para 4,75% e 5% agora em março. Né? Mas talvez tenha mais um aumento de 0,25%. Veremos, é muito provável. Só que eu projetei um negócio um ano e pouco atrás, né? Então... Mas também dizer que vai ter mais um aumento é um acerto, né? Porque a gente não ouve ainda, né? Isso seria na próxima reunião. Enfim, mas é só um balizamento. Petróleo desenvolvendo fundo, ainda tem espaço para continuidade. O movimento deve ser lento, gradual, tanto em Londres quanto em Nova York. O minério de ferro desenvolvendo fundo, né? Deve continuar subindo, mesmo que de forma lenta. Os PMI chineses surpreenderam de fato. E Bolsa de Xangai, em ponto de romper o ombro, cabeça, ombro invertido que a gente vê aqui na tela. Ombro, cabeça, ombro invertido. É interessante quando esse padrão acontece depois de um movimento de alta. E lembrando que acima de 3.309, pivô de alta na veia. O índice Nikkei, aos trancos e barrancos, vem subindo. Acho que esse movimento deve continuar sem nenhuma alteração significativa. E aí nós chegamos ao Small 11. Esse sinal entre ontem e anteontem é ave migratória, porque o bebê é da mesma cor da mãe. Isso não sou eu que estou dizendo, são as técnicas utilizadas para a leitura de candlestick. E tem o martelo, né? Individualmente o candle de ontem, 89,55, confirma o padrão. Caso exista um rompimento, o IFNC, mesmo estudo de ontem, não mudou muita coisa. Região de suporte. O IMOB, região de suporte, que é propícia a formar fundo fora da banda, dentro da banda e tal. E o IMAT, o sinal é bom, está rompendo a média de 21, dois candles robustos, está trabalhando na parte alta. E a boa nova fica por conta do índice de energia, né, que está acionando o martelo ao romper 73,634. Índice de consumo é o nosso grande termômetro. Não tem sinal de fundo, por quê? Tá fora da banda, tá longe da média. Pode ser uma barra de exaustão? Pode, mas tem que vir um sinal aí pra gente ter essa ideia, essa convicção. Ok? O milho tá na parte inferior de uma cunha, provável que monte fundo por aqui. Quando a gente olha o DI lateral, praticamente há 2 semanas, se fechar acima da média, a compra ganha alguns pontos, mas eu vejo um ombro, cabeça, ombro aqui, é uma figura baixista. No caso do dólar, também um movimento absolutamente lateral nos últimos pregões. Né, esse gráfico ele distorce, né? O TradingView demora a corrigir, eles demoraram alguns dias para corrigir do mini índice. Então o gráfico ele fica distorcido, não tem esse gap, né?
Agora o que a gente vê aqui no intraday, uma cunha que foi rompida, mas logo vem um sinal de topo e tem uma simetria em A. Então aí a gente pode entender a figura como um canal. Algo mais ou menos assim. Então tende a voltar para a parte de baixo, é uma simetria em A. Então eu penso que o dólar pode vir aqui a 5.220 ao longo da tarde. Sobre o mini índice, praticamente 100 pontos abaixo, né, do nosso racional, só que o eixo aqui 105.355 tem dificuldade para segurar o preço no momento, mas vai segurar e penso que volta para a máxima e tem 1.000 pontos ao longo da tarde para subir, é o meu pensamento. O Ibov, mais uma sessão, a gente estudou no início, mas mais uma sessão que está de lado, tem um martelo, mas precisa confirmar. A mesma leitura para o BOVA11. Eu vou fazer essa carteira varejo que a gente tem feito. Eu vou fazer a varejo e vou fazer a carteira desafios. Então a Ambev a gente já fez, a Mer também, aí tem BPAC. Falar que BPAC é oportunidade, mamão com açúcar é chover no molhado, só que isso às vezes o investidor fala, pô, legal, né? Mas não sobe, precisa começar, pessoal. O movimento virar, ele vai sendo retroalimentado, a reforma tributária volta para o radar, daqui a pouco já se fala na arcabouço fiscal, e o próprio mercado, né, ele se retroalimenta de motivos quando você tem um start, né? Então é igual a brasa, né? Às vezes demora para pegar, mas quando pega, né, você coloca a carne ali, assa rapidinho, é mais ou menos essa a ideia. Mas precisa realmente começar, tem um start, alguma coisa forte, disruptiva, e aí vai seguir um movimento durante semanas, talvez meses. É a minha leitura. Gemate acionou o pivô de queda, que é 5,98 e vem caindo. Eu entendo que está extremamente descontada. É o único ativo que a gente tem na carteira com peso 2, né? É um setor que ele é muito sensível a essas questões fiscais, a gente sabe disso. Quero rompeu o LTB, mas voltou. Só que está sobre as médias, colada no topo anterior, deve reagir a partir daqui. E Magalu tem condições de voltar a R$5, precisa começar também a anular esse pivô a 3,45. Mas hoje, até pelo caso da Americanas, uma boa oportunidade. Santander, idem. Né? Mas eu, se fosse investir num banco novo, hoje seria Banco do Brasil. E Via a gente está estudando para ver se troca a Magazine, a Amer por Via, aí a Amer precisaria disparar aí um pouco para a gente fazer a troca. Talvez faça sentido, acho que Via é mais empresa se estiver no mesmo preço que a Amer. E Mercado Livre, seguindo a tendência de alta, para o alto e avante, sem sinal significativo de topo. Né? E no caso de Amer, esperando aí os sócios se manifestarem, o ativo. Eu acho que a Amer e Magazine e Via elas vão se encontrar aqui em relação a preço num momento futuro, talvez breve, aí sim a gente vai fazer a troca. Eu acho que vai fazer mais sentido sair de Amer, se for por um preço parecido, sim. Mais chance de recuperação. Ok? E aí a carteira desafios. Cury. Um ativo resiliente, né? Mesmo com o mercado escorregando, ela mantém aqui um patamar equilibrado, um movimento lateral. Dexco nós fizemos. Já começa a entrar volume aqui na venda e o programa sente, né? Então Gerdau acionou o pivô a 29,40. Então agora desenvolver fundo. Local Web, movimento interessante, né? Provavelmente uma barra de exaustão. Mater Dei, né? Mesmo com toda a qualidade, o ativo vai descendo, né? Muitos players vão se desfazendo da posição, portanto é oportunidade depois de um baita movimento desse de alta. E MRV não precisa nem falar, né? O ativo é uma ação que pode dobrar dentro de algumas semanas se o mercado realmente começar um movimento de recuperação,
porque é absurdamente descontado, e é o mesmo caso de positivo. Positivo já tem um sinal, pelo menos, que é o martelo, a 701. Nesse momento está confirmando o sinal de fundo. E Vivara é o time da Mater Dei. Subiu, mas desceu na proporção que o mercado desanima com aquilo que é dito, principalmente pela ala política, aquela coisa toda. Mas estava 25, agora está 20,70. Então, ativo de alta qualidade, nesses níveis de oportunidade. Graficamente, nós temos aqui uma simetria favorável à compra. Então, só para finalizar, voltando no mini índice, né? Penso sim que a máxima vai ser alcançada ao longo da sessão. Eu não sei se vai ter força ou vai dar tempo de romper, mas um movimento até 106,260, estou bastante seguro e convicto que vai ocorrer. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção, queridos, valeu!